Segundo livro dos Reis, capítulo 5, eu vou ler de 1 a 19, palavra de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Queridos irmãos, essa é uma noite que nós vamos trabalhar algumas questões que dizem respeito a essa pequena serva, essa jovem que estava na casa de Naamã, essa jovem que fora tirada do seu contexto de vida, de família, de pátria, e estava ali como escrava numa casa de um povo hostil, que era o povo que a colocara sobre todo o sofrimento que ela passava então. Quero fazer, de certa forma, um certo paralelo com a minha vida e a sua vida, com a igreja desses nossos dias. E se eu posso trazer uma mensagem, um tema para esse momento e para esse trecho desse texto, os versículos de 1 a 4, de 2 Reis 5,
a gente poderia usar a seguinte expressão: desprezada pelo mundo, mas influente na história da salvação. À margem dos grandes acontecimentos, mas de fato decisiva para a salvação de alguém que seria usado por Deus. Quando nós pensamos, irmãos, nessa jovem, nós podemos observar que a história ilustra uma pessoa que de fato não tinha importância aos olhos do mundo comum. Uma jovem que, mesmo a palavra do Senhor, não fez nenhum tipo de questão de registrar o seu nome, de onde era, apenas que era daquela terra de Israel. E quando nós nos posicionamos mais ou menos pela história dos reis, nós vamos ver que ela era do norte daquele país. Um lugar, uma região, irmãos, que naquele tempo, 900 anos antes de Jesus, os reis de Israel, um após o outro, diante das calamidades, das dificuldades com plantação, dificuldades com seca, alguma coisa com fome, os reis facilmente abandonavam o culto e a fidelidade a Deus e passavam a se dedicar e se prostrar diante de uma divindade chamada Baal, o Deus da fertilidade, o Deus das chuvas, o Deus que, segundo a cultura dos povos ao redor de Israel, era a maior divindade reconhecida naqueles dias e era o Deus que era responsável então pela provisão. E a palavra do Senhor nos 2 livros de Reis vai mostrar que facilmente os reis se curvavam a Baal diante de dificuldades. Por conta disso, o Senhor levanta povos que vão, vez por outra, atacar Israel, condenar aquele povo, fazer com que aquele povo de fato tenha que se dobrar e se curvar e se arrepender e buscar o Senhor. E o Senhor então provê livramento, provê de novo o retorno, provê o culto sendo de certa forma restaurado, até que novamente aquele povo se veja em dificuldades e caminhe para se voltar contra Deus, e assim sucessivamente por diversos anos isso foi acontecendo, até que o Senhor em definitivo envia aquele povo cativo para a Babilônia, e ali passa por grande sofrimento. Nos nossos dias, irmãos, quando nós pensamos em igreja, não é difícil você pensar que está num contexto também de contrariedade, de dificuldade. Quando olhamos aqui para a nossa história, Juiz de Fora, uma cidade do interior, talvez nós possamos pensar: será que nós aqui como igreja podemos influenciar de fato positivamente? Podemos influenciar na história da salvação? E aí, irmãos, eu quero defender nessa noite que sim, que Deus pode se agradar de nós, se nós nos identificarmos, não apenas com a situação, mas com a postura dessa jovem, dessa nova figura na história, mas que teve tanto impacto na vida de Naamã. Para que os irmãos tenham uma noção de quanto essa situação é importante, quando você vê Jesus em Lucas, capítulo 4, versículo 24, Jesus citando nos dias de seu ministério entre nós, a palavra que estava se cumprindo, que era a palavra de Isaías 61. Jesus estava no meio dos seus familiares. Ele diz: aqui não poderia haver muitos milagres, muitas situações, porque como nos dias de outrora, lá naqueles dias de Naamã, não foi ninguém curado, a não ser o próprio Naamã. E por conta da fidelidade de uma jovem, o Senhor intervém naquilo ali, a esse ponto de ser lembrada por Jesus 900 anos depois. Irmãos, vamos olhar esse texto então, e eu quero começar dizendo para você algo que mude, comenta nos seus dias. Ele diz: a jovem serva proferiu palavras que tiveram impacto sobre 2 reinos. Deus honrou a sua fé ao fazer por Naamã, um idólatra, o que não fizera por ninguém dentro de Israel naqueles dias. Quantas vezes o dedo de crianças, como essa jovem, apontou o caminho certo para adultos. Gente então que era desprezada, que não era ouvida, aponta o caminho para aqueles que têm pelo menos a aura de ciência, de conhecimento e de domínio. A serva proclamou que o Senhor faria por Naamã aquilo que não fizera por mais outra pessoa dentro de Israel, e Deus honrou a sua fé.
Queridos irmãos, uma menina sem importância nesse mundo. Menina, jovem, cativa, qual o valor dessa moça? Qual o valor que ela poderia ter naqueles dias? Sendo uma prisioneira de guerra, como tantos outros naquele momento, ela poderia fazer serviços braçais. Ela, como uma moça, irmãos, dentro de uma cultura pagã, hostil, poderia ser usada para serviços de prazeres de homens sírios, ímpios. Ela vivia talvez escanteada dentro de uma grande casa, a casa de um grande líder, que foi o povo que oprimiu o seu povo, que vencera o seu povo em guerra. Num tempo de animosidades, irmãos, e de grandes conflitos de adoração, o norte de Israel se via liderado por reis que facilmente se rendiam a Baal. Aquela jovem talvez já tivesse sido esquecida, até mesmo por amigos, porque já viam aquele contexto de dificuldade. É dessa forma mesmo, fomos vencidos, levaram tantas pessoas, aquela moça talvez já não estivesse nem mesmo na memória dos seus concidadãos. Mais ainda, meus irmãos, a expressão menina no seu original aqui, ela pode ser vista como pequena, sem valor, à margem da sociedade, e não uma menina como nós olhamos na expressão nos nossos dias, uma pequenina criança. Mas o que tudo isso nos ensina, irmãos, diante dessa situação? Quando você olha para o versículo de número 2 do seu texto, você vai ver que está falando de tropas da terra de Israel levando, de fato, uma grande surra dentro da batalha, e essa moça é levada cativa, fica ao serviço da mulher de Naamã, um grande guerreiro. E quando nós pensamos que isso é apenas uma linha de narrativa, nós trazemos ao nosso coração, irmãos, que um pequeno começo, algo muito ainda incipiente está se iniciando na história daquela casa. Quando nós pensamos nisso, irmãos, a gente ouve aquela expressão que sempre vem, de vez em quando ouvimos: não despreze os pequenos começos. Mas eu gostaria de te perguntar, será que a gente leva isso a sério? Quando o Senhor nos desperta para alguma coisa que parece tão simples ou tão sem importância, será que nós abrimos o nosso coração para dizer: Senhor, se isso é teu de fato, eu estou à sua disposição? Gostaria de lembrar você, irmãos, usando a própria Bíblia, que Jesus começa a sua caminhada com 12 chamados, 12 apóstolos. De repente eram 120, quando o Senhor é assunto ao céu, estão dentro de um cenáculo orando. De repente, dias depois, 3.000 são batizados. Mais alguns dias e isso sobe a 5.000. Quando nós chegamos ao tempo em que o Apocalipse é escrito, no ano 95 depois de Cristo, cerca de 500.000 pessoas são afirmadas cristãs. Em 65 anos, 500.000 de pessoas ouvem o Evangelho naquele mundo antigo. Um começo com um homem, 12 homens, 120, 3.000, 5.000, e isso se espalha pelo mundo antigo. Irmãos, quando nós olhamos ministérios que nascem em situações que normalmente ninguém valoriza, ninguém olha para aquilo e pensa que aquilo ali mais para frente seria algo grandioso. E a AME, como nós conhecemos hoje aqui dentro da nossa igreja, na estrutura que ela tem, ela está em vários países com missionários ali levando seu talento, a sua disposição, aqui dentro do nosso país, se despertando para socorro em calamidades de diversas matizes. Mas quando nós olhamos para o seu início, irmão, lá no ano 2000, dentro de Timor-Leste, uma situação de guerra civil, uma mulher sem muitos recursos, sem tanta força física, mas ali se dispõe a ser usada por Deus. E o Senhor, diante de uma situação em que não há um planejamento, não há um sonho, não há um plano de negócios, não há algo a ser conquistado daqui a 5, 10 anos, mas apenas alguém que se dispõe a ser usado por Deus. E Deus faz então, através daquela senhora, uma grande operação que já vem há 21 anos. E aí, irmãos, para dar um exemplo, para que nós venhamos a ver a situação quando nos colocamos nas mãos de Deus. Eu estive no Timor-Leste no ano de 2015. Estive numa escola para crianças, um pequeno ensino de jardim. E aquela escola, irmãos, que quando nós pensamos no início lá atrás, numa situação de guerra, alguém que se propõe a dar alimento, dar alguma acolhida às pessoas, e aquilo vai se reverberando em outras coisas.
Essa escola, uma das que eu visitei naquele ano, era a escola modelo para toda a nação, por conta do seu padrão de ensino, de cuidado, de alimentação, como as crianças estavam se vestindo, como se comportavam, e não apenas, irmãos, diante do governo local, mas para todo o país. Uma escola cristã é considerada a escola modelo para todas as demais. Nem sempre nós pensamos nisso quando olhamos lá para trás para um começo bem tímido, bem simples. Assim também, irmãos, ministério Portas Abertas. No ano de 1955, um jovem, com seus 20 e poucos anos, no início da sua caminhada, mas um jovem vai participar de um grande movimento, uma passeata comunista no leste europeu. E ali vendo milhares e milhares de jovens gritando palavras de ordens no meio comunista. Aquele jovem se vê e não deveria estar ali, mas observando quantos e quantos outros jovens não tinham acesso à palavra de Deus. Ele volta para a Holanda, para a sua cidade natal, ali começa a fazer contatos, levanta o maior número de Bíblias que ele pode levantar naquele momento, coloca dentro de um bagageiro de um Fusca e começa a travessia novamente para entrar na cortina de ferro e ali colocar Bíblias à disposição daqueles que não têm mais por conta de um regime de opressão. Ali nasce então a história do contrabandista de Deus, e eu queria convidar você a ler esse livro, conhecer um ministério que começa com um incipiente, mas que hoje está em mais de 100 países nesse mundo. Queridos irmãos, e eu e você, como nos vemos ministerialmente? Nessa noite, irmãos foram recebidos aqui, e eu queria perguntar para esses irmãos, será que o Senhor não tem chamado você para estar diante de alguma situação, e às vezes você se vê pequeno, se vê à margem das coisas, se vê às vezes desprezado, pensando que isso é um ministério para fulano, beltrano, aquele outro. Tem gente tão mais capacitada, tem gente tão mais à frente, tem gente que está tão mais disponível que eu. O Senhor te chama hoje para fazer diferença aonde você está. Uma segunda situação que eu gostaria de olhar para a história dessa menina aqui, irmãos, é que ela estava no lugar certo. Ela tinha percepção diferente talvez da nossa, que tudo aquilo que parecia, quando eu leio esse texto, desfavorável, na realidade aquela menina se coloca nas mãos de Deus e vê que estava exatamente aonde Deus queria que ela estivesse naquela hora. Observe, irmãos, o contexto que nós estamos avaliando. Uma moça cativa, presa, escrava, desprezada, forçada a servir para continuar viva, não para ser demitida caso não gostasse da situação, teria que para viver, para comer, para ter realmente alguma coisa para continuar respirando. Ela tinha que servir exatamente aquele que fora o seu opressor, aquele que era o comandante do exército que invadira o seu país e levara tantos outros para aquela situação. Mas veja que o amargor daquela crise não tomou o seu coração. Seu coração, queridos irmãos, apesar das contrariedades, não se esqueceu de Deus, nem do profeta de Deus que estava em Samaria, e os desvios e as quedas religiosas da sua nação não foram suficientes para roubar o coração e a fé daquela jovem. Diante do mal, irmãos, do seu ofensor, daquele que representa toda a maldade que ela sofria, o seu povo sofria, ela parece se ver como uma pregadora, uma agente de transformação naquele local que poderia ser de opressão. O lugar para onde o Senhor me enviou. Irmãos, pense comigo. Você sofre o mal de alguém, você está longe da sua casa, dos seus familiares. A situação é dura porque você não tem horário para trabalhar, é na hora que tem que ser, de madrugada, de manhã, de tarde ou à noite, não importa. Tem que fazer o que sabe e o que não sabe, o que gosta e o que não gosta, porque se é escravo. E no entanto, querido irmão, querida irmã, ao saber da situação daquele homem que era o seu opressor, aquela jovem tem um coração aberto para dizer, se você estivesse na presença do profeta do Senhor, você seria curado. Meus irmãos, aqui eu e você podemos pensar numa situação que nós olhamos para o nosso tempo. E aí eu quero que você caminhe comigo te perguntando, será que você está hoje num ponto de dor ou de sossego?
Como que você se vê hoje, meu irmão, minha irmã, com o potencial de ser usado por Deus nesse estado, nesse lugar, nessa situação que nós estamos atravessando hoje em dia? Quando você se lembra, por exemplo, de José, será que você se lembra do plano provedor de Deus em meio à situação de traição e da maldade dos seus irmãos? Quando José, em Gênesis 45:5 diz: tudo o que aconteceu foi plano de Deus para que hoje eu pudesse colocar comida na mesa de vocês. Meus irmãos, olhem para esses nossos dias. Olhe para o contexto bíblico de exílio de Neemias, Jeremias, Daniel. As circunstâncias não quebraram esses servos do Senhor. Mas olha para os nossos tempos, irmãos, e perceba: será que a falta de emprego impede você de ser um evangelista? Será que a falta de um namorado, de uma companhia, de uma namorada? Será que o desejo por casar se coloca à frente da sua caminhada com Deus? Será, querido irmão, que a gasolina cara, os alimentos escassos, as contrariedades, isso tem impactado você a buscar mais e ser um agente de Deus ou ser um murmurador, um praguejador desses nossos dias? Se tivesse um outro ali à frente, a gente não estaria passando por isso. Ah, se fosse com outra pessoa lá naquele lugar. Ah, se eu estivesse numa situação melhor. Se Deus me desse um salário dobrado, aí eu ia ser um missionário. Não, se eu conquistar aquela menina que eu amo tanto, aí eu vou louvar e servir o Senhor com o meu melhor. Não, mas se o Senhor de repente mudar o coração do meu esposo, aí eu vou poder estar na igreja, eu vou poder falar do Evangelho. Se o Senhor fizer, se o Senhor colocar, se o Senhor mudar, se o Senhor transformar, aí. Mas não era o caso dessa moça. Não era o caso, irmãos, de alguém que talvez, mesmo não lendo Romanos 8:28, ela tinha no seu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a escravidão, mesmo a dor, mesmo vivendo num país, irmãos, onde as pessoas estão se engalfinhando, porque tem gente que é de lado A e tem gente que é do lado B. Mesmo nesse lugar, talvez eu precise me levantar e dizer: Senhor, que eu possa dizer para as pessoas que se elas estivessem diante de Ti, elas seriam curadas da sua lepra. Elas seriam curadas do seu mau humor, elas seriam aliviadas das suas impressões, depressões e depreciações, elas seriam transformadas talvez desse pessimismo que vem tomando conta como uma nuvem que está se posicionando sobre nós. Meus irmãos, muitas vezes nós não olhamos que a Bíblia coloca diante de nós uma situação extrema. Uma jovem, talvez uma adolescente, ou até menos, mas que estava ali oprimida, que poderia se alegrar do mal que sobrevinha sobre aquela pessoa ali diante dela. E no entanto, o que sai daquele coração é palavra de bênção e não palavra de vingança. O que sai daquele coração é uma palavra de dizer: olha, tem cura para você. E aquela jovem, irmãos, fala com a certeza, com convicção de alguém que experimentava a presença de Deus verdadeiramente sobre si. E aqui nós vamos para o terceiro ponto, irmãos, porque isso, a palavra que ela libera, aquela questão de tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, demonstra fidelidade a Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais complexas. Fidelidade a Deus. A expressão tomara, quem dera, como seria bom, ou quando você libera aquela interjeição, aquele se fosse possível, se você fosse comigo à igreja, se você se encontrasse com Jesus a quem eu sirvo, você seria transformado, mudado, salvo. Seu desejo, irmãos, pelo bem era genuíno, ela não desejava vingança. Quanto crente hoje em dia está querendo cantar que a minha vitória tem sabor de mel, para detonar outra pessoa e não vê nem mesmo a vitória. Quanta gente, irmãos, está querendo hoje
que o outro veja o quanto ela está conquistando, caminhando, para ter que aplaudir, para dizer, está vendo? Meus irmãos, aquela jovem expõe objetivamente que o homem de Deus curaria aquele seu senhor, sem firula, sem um talvez, se você encontrar com ele, se ele tiver um dia de consagração e jejum, não, ela diz sem meias verdades, você seria curado se estivesse com ele. E aquela palavra é tão firme, meu irmão, que você precisando olhar para o contexto, você vai entender. Pensa num servo falando para o seu senhor, pensa numa jovem falando por um homem experiente, pensa numa garota que era cativa pregando o evangelho para aquele que era um senhor de guerra, talvez um general municiado de estratégias, de armas, de sabedoria, mas aquilo é tão impactante que aquele homem não tem outra reação a não ser ir até o rei e falar assim: eu ouvi da menina lá em casa que há salvação para mim, a cura. E aquela palavra, meu irmão, é tão forte, é tão poderosa, é tão de Deus, que aquele homem não consegue fazer outra coisa a não ser ir atrás do profeta, a não ser realmente ir até Israel, a não ser ver que queria a cura de fato e precisava ser transformado. Pensa numa criança, numa jovem falando para alguém que é cheio de empáfia, de orgulho, e o Senhor age naquela hora. O Senhor fala para aquele homem. Meus irmãos, a fidelidade então dela estava em confiar, a despeito de todo o cenário, Deus da aliança era com Eliseu, e foi isso que ela anunciou. Queridos irmãos, diante disso eu gostaria de fazer uma pergunta para a minha vida e para a sua vida: como eu e você anunciamos o nosso Deus nesses nossos dias? Quem é o Senhor que nós servimos para nós, irmãos? Quem é o Jesus que nós cantamos todo domingo, falamos sobre Ele, escrevemos sobre Ele? Quem é esse Jesus diante de nós? Será que eu e você, irmãos, teríamos a condição de colocar de fato para um amigo, para um conhecido, para um parente: olha, se você conhecer Jesus, de fato a sua vida vai mudar totalmente? Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, irmãos, e eu vou repetir porque eu preguei esse mesmo sermão no culto anterior, não estou falando da nossa igreja aqui individualmente, mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor nos nossos dias, que igreja meia boca, irmãos. Que igreja que canta tanto sobre Jesus, mas não tem a audácia de falar que Jesus transforma. Que igreja que fala tanto que serve a Cristo, mas que tem se omitido de se ajoelhar e orar e chorar pela cidade em que está. Que igreja, irmãos, que de fato diz que Jesus é o Senhor, mas diante de qualquer vento contrário, essa igreja corre para dentro do seu quarto, mas não para orar, muitas vezes é para lamentar, é para dizer: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, olhe para mim, será que o Senhor não está lembrado? O Senhor perdeu aquele seu servinho, aquela sua servinha? Uma jovem, irmão, sem valor, mas temente a Deus, fez com que Naamã fosse citado por Jesus, exemplificando um valor que os seus conterrâneos não tinham: humildade. Os conterrâneos de Jesus, vendo o Senhor diante deles, não reconheceram. Queridos irmãos, quero, encerrando essa palavra, trazer algumas aplicações para nós. A Bíblia traz uma situação aqui muito bonita. Quando você está com o seu texto olhando, você vai ver que o rei de Israel, o rei da Síria, no versículo de número 5 do texto que nós lemos, ele envia através de Naamã 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, para que fosse algo assim, para convencer os israelitas do quanto era importante aquela situação. Eliseu rejeita aquilo ali, porque o importante para Eliseu era que aquele homem reconhecesse que havia em Israel um profeta do Senhor. Nesses nossos dias, irmãos, o que é de fato importante para nós? Será que nós levamos em conta o quanto é nobre sermos chamados de crentes? Será que eu e você, irmãos, olhamos para a nossa vida
e pegamos esse verbete e não trabalhamos esse verbete à luz do que o mundo diz. Mas será que eu e você olhamos para a nobreza que Jesus dá para esse nome? Eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou um filho do Senhor nessa terra. Será que nós olhamos, irmãos, para a grandeza que Deus dá, para a responsabilidade, para a nobreza que é poder ser anunciador, pregador, testemunha desse evangelho? Gostaria de tratar então com você, para que você não se veja, irmão, irmã, incapacitado. Você precisa colocar de fato a sua situação de vida diante de Jesus. Jesus, quem eu tenho sido diante desse mundo? A segunda questão, meu irmão, comece a se consagrar mais e a vigiar. Tem muitos Naamãs próximos a você. Naamã não carregava, a princípio, uma hanseníase, como nós estamos acostumados a ver e ler. Ele tinha um sério problema de pele, mas se você observa outros textos bíblicos, nos quais os leprosos tinham que ficar à margem da sociedade, eram esquecidos, rejeitados em colônias distantes dos outros, Naamã ainda podia estar em guerra, era um grande líder, e ele convivia com a sociedade. Então ele tinha sim um grande problema de pele, mas a palavra não quer esclarecer isso. O que ela quer esclarecer é que ele tinha duas doenças, essa de pele e o seu orgulho, que ele vai ter que tratar quando vai se submeter a mergulhar no Rio Jordão. Nos nossos dias, irmãos, como nós olhamos para as pessoas perto de nós? Com uma palavra de certeza: Jesus é poderoso. Ou nós nos omitimos de falar: puxa, que chato, hein? Que difícil, que triste, hein? Às vezes nós somos até um pouco mais espirituais. Vou orar por você. Quisera o Senhor que nós nos levantássemos e disséssemos: olha, vamos encarar um processo de oração de verdade juntos. Vamos colocar isso diante do Senhor Todo-Poderoso juntos. Aquela história, irmãos, mostra uma jovem fiel ao Senhor, mesmo em contrariedades. Como eu e você estamos reagindo diante desse tempo, irmãos? O que as pessoas ouvem da nossa boca diante da nossa nação? Nós transmitimos esperança ou nós fazemos coro nas ladainhas de reclamações por aí? Nós dizemos, irmãos, que em Jesus está o nosso sustento, seja na tempestade ou no sol. Ou nós fugimos para dizer: de fato as coisas estão complexas e eu não posso lidar com isso. De quem as pessoas vão ouvir esperança? Da igreja? De mim e de você? Ou de outras pessoas? E quem são esses? Carregam esperança de verdade ou não? Para terminar, irmãos, a história de Naamã constitui uma ilustração clássica do Evangelho da Graça. O comandante do exército sírio era um inimigo de Deus. Humanamente falando, a sua situação era desesperadora, impossível de solucionar. Pelo que ele sofria, pela sua doença. Por ser um gentio, ele era estranho, não conhecia as promessas da aliança do Senhor. Ele não tinha direito a ser povo de Deus, a bênção. Mas a graça do Senhor o alcançou através daquela jovem. E Naamã então teve que se humilhar e agir conforme a instrução do Senhor. Por fim, lavou-se em obediência à palavra de Deus e se tornou um novo homem, com pele e coração renovados. A história mostra, irmãos, uma jovem desprezada, tinha tudo para ficar na dela e se rir do mal daquele homem, mas ela se atreveu a fazer a diferença.
Mas a história mostra também um homem poderoso, influente. Nos nossos dias, talvez Naamã seria um grande palestrante sobre artes da guerra, alguém vencedor de fato, um conselheiro, um general, um chefe de comando mesmo. E, no entanto, transformado por Deus, ele declara que volta para sua terra para nunca mais se curvar diante de outros deuses, a não ser cumprindo ordens, e ainda assim pede perdão ao Senhor. Isso mostra, irmãos, que não importa aonde nós estejamos nesse espectro, do mais simples, do mais humilde, ao mais complexo, talvez o mais capacitado, Deus vai usar cada um para a sua glória e para ministrar a sua palavra. Nisso eu quero te perguntar nessa noite, onde você está? Vamos orar? Quantas vezes você não pensou que certas questões na igreja é para todo mundo, menos para você? Quantas vezes você não se colocou pensando que quando o Senhor te der o favorecimento de certas circunstâncias, aí você vai se dispor? Essa é uma noite que você está sendo chamado, membro novo ou membro antigo, a de fato dizer: Senhor, usa a minha vida para Ti. Faz de mim um servo, uma serva, que independente da dor, eu possa dizer às pessoas que se estiverem na frente de Jesus, vocês serão transformados. Nosso Deus, que a Tua palavra, Deus, encontre guarita no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ver que numa situação tão extrema, o Senhor está falando conosco, ó Pai. Porque certamente todos nós aqui nessa noite estamos em melhores condições do que aquela jovem naquele lugar. Por isso eu te peço, ó Deus, desperta o nosso coração, trabalha conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.